Bom dia, meu querido aluno. Aqui é o professor Ricardo, do Colégio Graziella, e nesta videoaula nós vamos trabalhar a parasitologia, certo? Então, a nossa disciplina, é microbiologia e parasitologia. Já trabalhamos bactérias, os fungos, trabalhamos os vírus. Agora nós vamos trabalhar a parasitologia. É lógico que ainda faltam os protozoários, que eu vou trabalhar dentro da parasitologia, tá bom? Mas vamos trabalhar, nosso foco neste momento é a parasito, tá bom? Então, a parasitologia, dentro dela, nós vamos estudar alguns grupos, como o grupo dos plateumintos. O que são plateumintos? Bom, os plateumintos, eles são vermes de corpo achatado. Você vê aqui a planária, que ele é um organismo de vida livre, ele não causa doença e é de vida livre, a planária. Nós temos aqui a tênia, que já é um plateuminto parasita. A tênia, ela causa a teníase, ou conhecido como a solitária. Aqui eu tenho o esquistossomo, que é o parasita causador da esquistossomose, ou barriga d'água, e a fascíola, que causa a fasciolose. Bom, falando de plateuminto, como eu falei para vocês, são animais de corpo achatado. A simetria dele é bilateral, porque você pode cortar um plateuminto em duas partes simétricas. Ó. Se eu der um corte nele longitudinal, ele vai dar origem a duas partes que são semelhantes. Daí a simetria é bilateral. A nossa simetria, por exemplo, também é bilateral. Um corte no nosso corpo daria duas partes simétricas. Eles são triblásticos porque o plateuminto ele vai ter três folhetos embrionários. O mais externo é a ectoderme, o do meio é a mesoderme e o mais interno é a endoderme. Nós, seres humanos, também temos esses três folhetos embrionários. Ou seja, eu falo embrionário porque ainda quando o embrião vai estar presente esses três folhetos que vai dar origem aos diversos órgãos do animal. O sistema digestório é incompleto. Significa dizer que os plateumintos eles só têm uma abertura, que é a boca. Eles não vão apresentar ânus. Sendo que, no caso da tênia, o sistema digestório ele é ausente. Ele não vai ter nem boca e nem ânus. Sistema nervoso. Esse filo, chamado plateuminto, ele é um filo bem primitivo. Mas, apesar disso, nós percebemos nesses animais um sistema nervoso, que ele é chamado de ganglionar, devido à presença de um aglomerado de neurônios que formam gânglios. E esses gânglios que vão ser responsáveis por responder aos estímulos a qual esses animais são submetidos. Olha aqui o sistema nervoso ganglionar, como eu falei para vocês, ele é formado por dois gânglios, que são um aglomerado de neurônios, e aí parte aqui um nervo, dois nervos, e eles se comunicam, formando tipo uma cadeia aqui, uma cadeia nervosa. Sistema excretor, eles apresentam o sistema excretor. E o sistema excretor tem como função eliminar aquilo que está em excesso. Então, tudo que for tóxico, ele consegue eliminar, porque esses animais já apresentam o sistema excretor, apesar de primitivo, mas já existe. E o sistema excretor dele é realizado por células especiais, que são as células flamas, ou ainda conhecido como solenócitos, tá certo? Aqui você tem a célula flama eliminando aqui, as excretas pelo canal excretor. Bom, agora, como está classificado os plateumintos? Nós vamos ter três grupos. O primeiro grupo é o de vida livre, onde você tem aqui a planária, que ela não causa doença ao ser humano. Você tem aqui a tênia, aí ela já tem uma certa relevância para o nosso estudo, porque a tênia pertence ao grupo Cestoder, enquanto que a planária pertence ao grupo Turbellaria. Esse grupo aqui da tênia é o Cestodia.
que eles não têm sistema digestório, eles são todos parasitas e são monóicos. Significa dizer que eles têm tanto o sexo masculino quanto o feminino ao mesmo tempo, ou seja, eles são hermafroditas. E aqui eu tenho um outro parasita, que é da classe Trematódia. Nesse grupo, o sistema digestório ele é incompleto, só tem uma abertura que é a boca, também são todos parasitas. A diferença é que eles são dioicos, ou seja, eles são de sexos aqui separados. Enquanto que a tênia, eles apresentam os dois sexos ao mesmo tempo, aqui já vai ter sexo separado. O macho e a fêmea, sendo que a fêmea ela é maior do que o macho. E é interessante que o macho tem um canal chamado canal ginecóforo, que aloja a fêmea no momento da cópula, no momento da reprodução. Bom, vamos falar agora um pouquinho do que interessa para a gente, que são as doenças, né? As parasitoses. A primeira parasitose aqui eu tenho a teníase ou solitária. Como é que é o ciclo da tênia? Primeiro, você vai ver aqui que você tem aqui um homem começa com ele aqui, ó. O homem está contaminado e ele elimina suas fezes. Então, quando você não tem o saneamento básico, o homem elimina essas fezes no ambiente e isso contamina a água e contamina os alimentos. Então, imagina que você tem um porco que está ali numa área e ele encontrou fezes humanas. Então, o porco ou o boi, ele vai se contaminar com fezes humanas que está lá no ambiente. Tá certo? Então essas fezes, elas estão contaminadas com o quê? Com o ovo da tênia. Aqui você tem o ovo. Porque esse ovo está onde? Está nas fezes. Então o gado, né, o porco, ao se alimentar, eles ingerem essas fezes junto com os ovos. E aí, o que acontece com esse ovo quando chega dentro do porco ou do boi? Esse ovo ele vai romper e libera uma larva chamada de oncosfera. E essa larva, simplesmente, ela perfura o intestino do porco ou do boi e essa larva ela se prende na musculatura dele. Claro que essa larva oncosfera, quando ela atravessa o intestino, ela é chamada de cisticerco e aí ela vai justamente perfurar e ficar preso na carne, no músculo do porco ou do boi. Então, se a gente comer essa carne de porco ou de boi mal passada, você ingere essa larva chamada de cisticerco. Ó. Ingestão de carne de boi ou de porco contaminado com o quê? Com a larva cisticerco. E aí você está agora contaminado. Então, feito esse ciclo, eu posso perguntar, como é que o homem pega a doença? Comendo a carne do porco ou do boi mal passada com essa larva chamada de cisticerco. E aí eu te pergunto, qual é a prevenção? Comer carne de porco ou de boi bem passada e o saneamento básico. Porque o homem não tinha que eliminar suas fezes no ambiente, né? Era para ter instalações sanitárias. É importante ter o tratamento da água e do esgoto. Então, agora, quem é o agente etiológico? Quem causa essa doença? É a tênia. Então, a tênia sólio é o causador da teníase onde? No porco, tá? No porco, que é o suíno. E a tênia saginata é o causador da teníase onde? No boi, ok? Agora, onde vive a tênia sólio e a saginata no ser humano? Eles vão viver onde? No nosso intestino. Especificamente, de forma estratégica, o intestino delgado, onde ele absorve os nossos nutrientes. Agora, como é que você pega, como já falei, ingestão de carne de boi ou suína mal cozida com a larva cisticerco? Quem é o hospedeiro definitivo? É o homem, porque é no homem que o parasita se torna adulto e o intermediário é o porco ou o boi. E agora é interessante que dessa estênia, a saginata ou a sólio, somente a sólio pode chegar no teu cérebro. Então se você ingerir o ovo da tênia sólio, e aí você vai ter uma outra doença, que é a cisticercose, tá bom? Doença mais grave porque ela se aloja no teu cérebro. Então quem é que vai dar origem à cisticercose cerebral? Quem vai dar origem? É a tênia sólio. Agora você pega de quem? Do porco ou do boi? É o do porco. Ou seja, a tênia do boi
ela não tem ventosas para grudar no nosso cérebro, diferente do suíno que ele tem. Por isso, muito cuidado com a carne suína, porque nós temos expensão matadouro, por exemplo, o abatedouro para o boi. Para o porco, geralmente, tem cidades que não tem, é clandestino. Daí a importância do cuidado de comer a carne suína bem passada, né? Bem passada, para você evitar justamente a teníase e lavar bem os legumes, porque como é que você come o ovo da tênia? É o ovo, como eu falei anteriormente, ele está lá no ambiente. Então esse ovo contamina o que é o ambiente, contamina a alface, a couve. Então se você comer, ingerir esses legumes que não estão higienizados, você pode pegar quem há cisticircose cerebral. Comendo a carne do porco, tu pega a teníase. Agora, se você ingerir o ovo, aí é outra doença, é a cisticercose cerebral. Beleza? Agora, bora para a esquistossomose, que é outro plateuminto. Tudo começa com o ovo. Então, o homem, ele liberou, bem aqui você vê que ele está liberando as suas fezes, e as fezes têm esse ovo aqui, ó, que tem tipo um espinho. Aí esse ovo, ele contamina o ambiente. Aí o ovo, ele eclode e dentro dele sai essa larva chamada de miracídio. Aí esse miracídio, ele está ali no ambiente. Se tiver um caramujo chamado de bionfalaria, que é esse aqui, ó, ou planorbídeo, ele entra no caramujo, quem? Essa larva. Aí dentro do caramujo, a larva vira, essa larva chamada miracídio, vira outra, que é a cercária. E aí a cercária cai na água e fica ali na água. Se você tomar banho nesta lagoa que tenha esta cercária, penetra na tua pele e você pega esta doença. Ok? Ok, meu aluno? Beleza. Agora, qual é o agente etiológico desta doença? É o Schistossoma mansoni. É o que causador da doença. O Schistossoma mansoni é um plateuminto. Agora, onde vive esse parasita? Ele vive no sistema porto-hepático. Ou seja, meu aluno, ele vive onde? No nosso sistema porto-hepático, no fígado. Lá ele vai se encontrar este parasita. Agora, como você pega esta doença? Você pega quando a larva penetra onde? Na tua pele, ok? Ele vai dissolver ali o colágeno e a melanina da nossa pele e ele penetra. Então você pega pelas larvas cercária. Quem é o hospedeiro definitivo? É o homem, porque no homem que o parasita ele vai se tornar adulto e o intermediário é o caramujo, que é do família Planorbídeo e Bionfalaria. Não é o caramujo africano, ok? É esse caramujo chamado de Planorbídeo. Ele é um pouco menor e de cor escura. Olha aqui ele. Esse é o Planorbídeo. Então, se você tem uma lagoa ali e se tem esse caramujo, não toma banho, porque ali pode ter a cercária e você pode ter a esquistossomose. Nessa doença, esse parasita ele obstrui o sistema porta-hepático e aí acumula água e a barriga fica grande. Por isso o nome barriga d'água. Bom, agora bora estudar um pouquinho um outro grupo que são os nemateumintos. Os nemateumintos, eles são vermes de corpo cilíndrico. Aqui vai entrar o Trichuris trichiura, que é justamente o causador da tuxina, né? Conhecido como tuxina, o Ascaris nobricoide, que é a famosa lombriga, que causa a ascaridíase, o Strongyloides stercorale, que causa justamente a estrongilodose, e aqui você tem o Necátoro americano, que causa a necatoríase, e o Enteróbios vermiculares, que também causa, né, a tuxina. Então tem dois grupos aqui causadores da tuxina, que é o Enteróbios vermiculares e o Trichuris trichiura, ok? Bom, aqui você tem o parasita, né? Aqui, ó, percebe que ele é bem complexo, olha só. Ele tem aqui, ele tem um sistema já digestório completo, porque ele tem tanto boca quanto ânus. Olha o corpo dele como é cilíndrico, diferente do plateuminto, que já era achatado. Ele também tem 3 folhetos, são triblásticos. Também ele pode ser cortado em 2 partes simétricas, daí a simetria é bilateral. E eles já vão ter uma cavidade, né? Essa cavidade que é chamada de pseudoceloma. Então ele vai ter uma cavidade e nesta cavidade já vai ter alguns órgãos neste animalzinho.
tão simples, né? Mas um verdadeiro parasita que causa problema para o ser humano. Eles podem ser parasita ou de vida livre. A maioria dos nemateumintos são de vida livre, mas nós temos bastantes parasitas, tá? E bem conhecido por nós. Sistema digestório completo, como eu falei anteriormente. Eles são protostômicos porque surge primeiro a boca. Esse animal tem boca e ânus. Agora, qual dos dois surge primeiro pela evolução embrionária deste animal? É a boca. Daí ele ser chamado de protostômico. Só para comparar, o ser humano surge primeiro o ânus, depois surge a nossa boca. Por isso, nós não somos chamados protostômico, e sim deuterostômico. E eles são de sexo separado, interessante, ele tem o macho e a fêmea, e a fecundação é interna. Ou seja, o macho ele tem uma estrutura parecida com o pênis, que é a espícula, que ele introduz na fêmea. Bom, agora bora estudar um pouquinho das doenças. Uma das doenças dos nemateumintos, muito conhecido, é a ascaridíase, que é a lombriga. Como é o ciclo da lombriga? Primeiro, o homem ele libera as suas fezes no ambiente aqui, ó. Então, a falta de saneamento básico, o homem libera esse ovo no ambiente. Aí, o que acontece? Esse ovo contamina alface, a couve, cheiro verde, tomate, contamina a água. E aí, quando esse homem ingerir este alimento mal lavado, ó, aí ele se contamina. Como é que acontece isso? Você compra, por exemplo, alface lá na feira e você não lava corretamente. Então você pode ingerir este ovo contaminado. Aí quando você engole esse ovo, perceba que aqui mostra o trajeto. Olha o ovo indo para o teu estômago, tá vendo? E aí ele chega, olha aqui, ele passa e vai para o teu intestino. E lá no teu intestino, algo muito interessante vai acontecer. Porque quando chega no teu intestino, ele vai para onde? Ele atravessa o intestino e ele vai justamente para a corrente sanguínea. Aí ele vai para o fígado, ele vai pela boca e ele vai para o pulmão. Olha que interessante. Mas quem é que vai? Já é a larva, porque quando você ingerir o ovo vai para o estômago, aí o estômago digere a casquinha do ovo e lá no intestino surge uma larva. Aí a larva atravessa o vaso sanguíneo, vai para o fígado, aí ele vai para o coração e para o pulmão. Muitas das vezes o paciente tem tosse, pode ser a larva que esteja no seu pulmão. Por isso que às vezes a pessoa tem pneumonia que pode ser causada por parasitas. E o interessante é que essa larva chega até a garganta do paciente. Ele pode até cuspir a larva. Se der uma tosse, ele pode até expelir essa larva. Mas muitas das vezes ele não expele a larva, ele engole. E quando ele engole, aí a larva desce novamente e ela já vai ficar. Aí na próxima descida, ela já fica definitivamente no intestino delgado. E ali ela vive, ali ela mora. E ali essa lombriga cresce, atinge lá uns 3, 4 centímetros, é grande, né? A lombriga ela pode chegar a 3 centímetros, olha como ela é grande. E aí interessante de tudo isso, que ela pode chegar até muito mais do que isso, a lombriga. Muito interessante, pode chegar a 7 centímetros, ela pode ficar... Uma lombriga bem tratada, gente, ela chega a um tamanho, né, de 7 centímetros. E interessante que uma única lombriga põe mais de 20 mil ovos. Então, quando o paciente tem a lombriga, quando ele vai liberar as fezes, ele vem mais de 20 mil ovos contaminando o ambiente. Agora, quem causa essa doença é o Ascaris lumbricoide. Tá bem? Bora gravar então esse nome. O Ascaris lumbricoide é o causador da ascaridíase. Onde vive esse parasita? No intestino delgado. Como é que você pega água, alimentos contaminados com os ovos do parasita? Então, como é que você faz para não pegar a doença? Você tem que lavar bem os alimentos, beber água tratada, ao sair do banheiro lavar sua mão, quando você chegar da rua também lavar as suas mãos, para que você possa evitar, né, esta doença. Agora, bora falar um pouquinho do amarelão. O amarelão é outro parasita, só que esse aqui você não pega por água, ele já penetra na nossa pele. Como assim, professor? É o seguinte, o homem, quando tem este verme, este parasita, ele vai se reproduzir no nosso intestino delgado, e aí o homem libera o quê? As suas fezes. E as suas fezes vai ter este ovo, que é o ovo do ancilóstoma. Aí este ovo eclode e sai uma larva.
e essa larva que fica lá no ambiente. Se você andar descalço, você pisou sobre a larva, aí a larva penetra onde? Na sua pele. A larva penetra na sua pele e ela vai para onde? Para a tua corrente sanguínea e ela segue aquele trajeto. Ela pode passar pelo coração, pelo pulmão, ali ele pode provocar problemas pulmonares. E aí quando você engolir, porque ele vai para a garganta, você engole, e aí ele fica definitivamente no teu intestino delgado. E interessante que esse verme ele tem tipo dente e ele perfura, sangra o nosso intestino, dando uma pequena anemia. Então, quem causa esta doença? É o Ancylostoma duodenale, é outro parasita. Quando eu falo monoxeno, é porque só tem um hospedeiro, que é o ser humano. Não tem dois hospedeiros, como na tênia, onde tinha o ser humano e o porco, o ser humano, ou o boi. Aqui não. Um único hospedeiro, que é o ser humano. E como é que você pega essa doença? A larva que penetra na nossa pele, tá? É a larva infectante. E a prevenção, claro, o saneamento básico. O homem não pode liberar suas fezes no ambiente, né? Saneamento básico, andar sempre calçado, ok? O saneamento básico envolve o tratamento da água e do esgoto também, assim como a coleta do lixo, né? Mas nesse caso a gente está dando ênfase para tratamento da água e as instalações sanitárias adequadas. Bom, agora bora falar um pouquinho da enterobiose ou oxiurose. Esta doença quem causa é o Enteróbios vermiculares, é outro parasita. É esse aqui que é a famosa tuxina. Também nós podemos chamar de oxiurus ou Enteróbios vermiculares, o agente etiológico. Falou em agente etiológico, é o causador. Também é um parasita monoxeno, porque só tem um hospedeiro. Onde ele vive na gente? Diferente dos outros, esse vive no intestino grosso, porque está próximo do reto. Então, quando esse verme está grávido, né, a fêmea, ele vai para o reto, a região perianal, e põe os seus ovos. Nessa migração do parasita, que dá aquela coceira, que de forma científica o nome é prurido. Prurido ou coceira. E como é que você pega essa tuxina? Ingerindo água ou alimentos contaminados com os ovos do parasita. Também tem a autocontaminação. Quando a pessoa coça a sua região anal e leva a mão à boca, você se autocontamina. E como é a prevenção? Higiene pessoal, ou seja, você tem que lavar bem as mãos. As pessoas que têm tuxina têm que lavar o lençol, suas roupas, e até colocar em água para colocar na água quente também. Isso é importante. Beber água tratada e lavar bem os alimentos, né? Porque você pega pelos ovos, como diz aqui. Então esse ovo pode contaminar a água, ele pode contaminar os alimentos e você pegar esta doença. Beleza? E o último parasita é a filariose ou elefantíase. Diferente das outras, essa você não pega por ovos do parasita. Você pega pela picada de um mosquito. Interessante, agora entra um mosquito. Quem causa essa filariose é a Wuchereria ou Wuchereria bancroft. Por que é um parasita heteroxeno? Porque tem dois hospedeiros. Você vai ter o ser humano e o mosquito. Então, esse parasita ele vive tanto no ser humano quanto no mosquito. Onde vive esse parasita na gente? Ele vive nos vasos linfáticos. O vaso linfático é lá que vive esse parasita. Então, quando o parasita ele está no vaso linfático, ele entope, ele obstrui. Por isso que o vaso linfático ele não funcionando, a pessoa incha. Porque uma das formas de drenar o líquido do nosso corpo é o sistema linfático. Agora, imagine um sistema linfático obstruído. Automaticamente, a água não é drenada, então acumula. E aí leva a elefantíase, tá? Ou filariose, onde a perna do cara fica grande, se, por exemplo, obstruir o vaso linfático da perna. Se obstruir o vaso linfático da mama, a mama aumenta. Se for do testículo, também aumenta o testículo. E como é que você pega esta doença? Picada de um simples mosquito chamado de Culex. É lógico que esse mosquito tem que estar contaminado. Vamos supor que o mosquito Culex me picou, mas se ele não tiver a microfilária, eu não pego a doença. Só pega se ele estiver contaminado com a microfilária. E detalhe, só quem transmite é a fêmea, porque só ela se alimenta de sangue.
E como é que é a prevenção? Evitar a picada do mosquito. E como é que eu evito a picada do mosquito? Usa tela, usa repelente, usa mosquiteiro e combate o mosquito. Aqui você vê o ciclo. Olha só aqui o ciclo, mostrando aqui o mosquito adquire a larva pela picada. Então o mosquito, ele picou o homem e ele pica o homem, tá vendo? Mosquito adquire a larva pela picada. Então ele adquiriu aqui a larva. E aí a larva se desenvolve dentro do mosquito. Então dentro dele está a larva. E fica onde? Na sua probóscide, que é onde ele pica a gente. E aí ficou na probóscide do mosquito. Aí quando ele pica a gente, ele passa para a gente quem? Essas larvas. Aí a larva dentro da pessoa vai para onde? Para os vasos linfáticos. E lá ele obstrui, causando a doença chamada de filariose ou elefantíase. Então, muito obrigado. E esta foi a nossa aula sobre a parasitologia, especificamente dos grupos plateuminto e nemateuminto. Na próxima aula a gente vê o nosso último assunto para finalizar este componente curricular, que são os protozoários. E assim nós finalizamos, né, a microbiologia e a parasitologia. E aí sim vamos fazer a nossa prova. Obrigado e até a nossa próxima videoaula.